Bom, é isso aí, pessoal. Elas continuam no fronte. É uma série de reportagens que retrata a dupla jornada de mães que atuaram e seguem representando a linha de frente contra a Covid-19 nos hospitais aqui de Campinas e que precisam conciliar as atividades remuneradas com as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos. Bom, esse é um trabalho feito por alunos de jornalismo da PUC Campinas. Bora conferir aqui no Direto da Universidade. A pandemia da Covid-19 ainda não terminou. No entanto, a vacinação em massa trouxe um alento, contribuindo para a redução do número de infectados e óbitos. Durante esse período, o medo e a insegurança fizeram parte da rotina dos profissionais da saúde. Ao olhar para trás, lá para o início da pandemia, é possível reconhecer as aflições vividas, cada um a seu modo. Para as mulheres que continuam no fronte do combate à Covid-19 e que são mães, as marcas deixadas pela missão de cuidar do próximo são ainda mais profundas. A necessidade de adaptação aos novos cuidados para lidar com a doença nos hospitais foi repentina. A enfermeira Elaine, que trabalha há mais de 3 anos no Hospital Madre Teodora, conta que, no início, ela e os colegas não tinham conhecimento sobre como se paramentar adequadamente quando recebiam casos suspeitos. Eu lembro que teve bastante paciente que internou como suspeita, mas aí a gente não sabia nem direito como se paramentar para aquilo. Diferente de outras doenças que você conhece, uma tuberculose, como que tem que fazer, uma meningite, como tem que fazer, o Covid tudo era novo. Então a gente não sabia muito a ordem do que colocar, o que ia primeiro, o que ia depois, o que fazer. Foi estranho, porque a gente tinha uma entrada no hospital, aí de repente mudou tudo, separou para colocar lá do respiratório, do não respiratório, aí virou aquela... tentando separar o que era uma coisa só, fazendo virar 2 coisas, mas aí chegou uma fase que o respiratório dominou tudo. A sobrecarga e os desafios do dia a dia no hospital pareciam pequenos para Elaine quando comparados ao abalo psicológico causados por seu maior medo, o de contaminar a família. Cadê o bom dia da mãe? Bom dia, mãe. Eu tive mais medo de contrair, não por mim, de eu ficar ruim, eu sempre pensei no meu esposo e no meu filho. De levar para casa, de levar para os meus. Então, teve bastante estresse emocional, teve dia de você, quando você passar o dedo no relógio para entrar, você falar, meu Deus, eu não estou aguentando mais. A psicóloga Alessandra Lima conta que a ansiedade foi o principal efeito psicológico causado pela pandemia. Gerou muito estresse, muita ansiedade, as pessoas não sabiam ainda como lidar com tudo isso, né? E a ansiedade foi a 1000, né, para todo mundo. Tanto para quem estava trabalhando em outras áreas, quanto para quem estava no hospital. Os funcionários tiveram muito medo, assim, no sentido de pegar, né? E quando pegava, tinha um afastamento. Então, foi bem difícil essa parte. A enfermeira Letícia, que trabalha na Casa de Saúde Campinas desde março de 2020, diz que, no início da pandemia, as dúvidas e as inseguranças dominavam, principalmente em relação à paramentação e protocolos corretos no hospital. O tempo todo, eu estou fazendo tudo errado. Assim, como que eu faço? É a touca que eu tiro primeiro? É a luva que eu tiro? Faço a higienização da mão? Como que eu faço para não me contaminar, para não contaminar as pessoas? Porque apesar, de você se proteger, como ele tem um período de incubação, você fica de 3 dias sem sintomas, você pode transmitir ainda assim. O receio de levar o vírus para casa fez com que a enfermeira optasse por isolar sua família em uma chácara, fazendo visitas semanais. Eu chegava aqui, trazia toda a comida, entrava por detrás, tirava a minha roupa e desinfectava todos os alimentos, as sacolas com álcool e deixava em cima da mesa. Aí trocava de roupa e ficava com elas e eu ficava caindo 95 o tempo inteirinho.
Um dos medos mais comuns entre as mães que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 é o de expor as pessoas amadas. E com Letícia não é diferente. O mais dolorido não é só você ter o risco de vida, mas é você expor quem você gosta. O que pode não ser para você, pode ser para o pai de alguém, pode ser para o filho de uma pessoa. E as pessoas não tinham essa noção. E isso me assustava, porque eu vi quanto que as pessoas podem ser egoístas. Segundo o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, as mulheres representam 65% dos profissionais da área no país. Aqui neste Hospital de Campinas, elas também são maioria na linha de frente do combate à Covid-19, representando 70% dos profissionais. Uma dessas profissionais é a Solange, que atua há 10 anos no setor de higiene do Hospital da PUC Campinas. Ela fala com a voz embargada sobre como as mortes e o desespero passaram a fazer parte da rotina dela. Eu trabalho aqui há 10 anos, eu nunca vi tanta morte que nem teve esses anos de pandemia. Era morte, a gente acabava de limpar o quarto, já tinha gente no PS esperando para entrar, para ser entubado, porque no corredor não tinha como entubar uma pessoa ali. Porque era muita gente, nossa, a gente lembra assim, cada coisa, a gente tem engasga a voz, né? Porque, nossa, foi muito difícil você passar no corredor ali do PS e ver aquelas pessoas esperando um leito de UTI. As histórias tristes que a auxiliar de higiene presenciou entre 2020 e 2021 são inúmeras. Ela relata sobre uma senhora que foi contaminada pelos patrões e não resistiu. Todo mundo ficou arrasado dentro do hospital, porque foi um caso assim, que chocou bastante, né? Que a mulher trabalhadora, dona de casa, tinha filho também, que nem a gente, nem eu, né? Tinha filho, tinha neto, e depois acabar de uma hora para outra a vida, por causa de uma pessoa que não se cuidou. Foi muito triste isso aí. Além de ter que lidar com os riscos dentro do hospital, ao chegar em casa, Solange ainda tinha mais uma preocupação: as tarefas domésticas. Eu saía daqui com a cabeça pesada, né? Nossa, com muita gente falando, né, que eu ia me contaminar, para tomar cuidado, que você não sabia com quem você estava lidando. Então eu chegava, minha cabeça ia a mil, né? Eu chegava em casa, né, ainda tinha casa para limpar, os filhos ainda dentro de casa ainda, né, esperando. Para ver a gente bem, né, e você tinha que mostrar forte, né? Com uma coisa que não estava acontecendo nada, né? Você tinha que ser forte para ele sentir também firmeza, né? Sentir que você estava fazendo as coisas com muita responsabilidade dentro do hospital. Quando a vacina chegou, eu fiquei super feliz, né? Falei assim, meu Deus, eu consegui tomar vacina. Infelizmente, meu amigo do serviço aqui não conseguiu chegar até o fim, pelo menos para tomar a primeira dose não conseguiu. E eu, graças a Deus, consegui tomar as 3 doses já. A gente começou a se entender melhor. Tá diminuindo os casos, diminuiu bastante. A vacina foi sim efetiva. Eu já cheguei de pegar plantão com o setor lotado de Covid, depois da vacinação, agora tem plantão que eu nem tenho Covid. Graças a Deus a vacina tá aí pra gente, né? A chegada da pandemia da Covid-19 evidenciou uma questão que sempre esteve presente na vida das mulheres: a múltipla jornada de trabalho. Mesmo após horas trabalhando fora de casa, cuidar dos filhos e dos demais afazeres domésticos segue sendo responsabilidade quase que exclusiva das mulheres. Segundo a economista Juliana Filetti, a pandemia não só aumentou a sobrecarga das mulheres, como também tirou algumas delas do mercado de trabalho. As mulheres foram muito mais impactadas, elas ficaram com uma sobrecarga de trabalho, tendo que trabalhar, as que conseguiram, né, manter o seu trabalho, ficaram em home office, ainda cuidando dos afazeres domésticos, cuidando de seus filhos, cuidando de seus idosos. E também, o que a gente observou na pandemia, que é muito importante salientar, foi uma redução do trabalho informal e da subocupação. A entrada da mulher no mercado de trabalho, ela é quase sempre mais precária do que a do homem. Então, as mulheres, elas acabam ingressando nesse mercado que é informal, elas se viram muito mais.
Mas não foram só as mulheres que perderam seus empregos que sofreram com os impactos da pandemia. Aquelas que trabalham na linha de frente viram suas horas de trabalho dobrar. Luana, que é técnica de enfermagem do Hospital Madre Teodora, conta como adaptou a rotina com a nova escala de trabalho. E até então eu trabalhava só 6 horas. Depois da pandemia, meu horário mudou para 12 horas. Um dia sim, um dia não. Então eles ficavam com a minha cunhada no dia que eu não estava trabalhando. Só que como o João entrou nesse ano de aprendizagem e minha cunhada não pôde mais ficar, eu tive que optar por colocar os dois numa escolinha o dia inteiro. Enquanto as escolas permaneciam fechadas, a técnica de enfermagem precisou exercer uma nova função que nunca havia realizado antes, a de professora. E suspenderam as aulas e nós tivemos que assumir esse papel de professor dentro de casa, o que para nós foi muito difícil, porque a gente não tem noção de como ensinar, a gente tem noção de como ensinar o básico. Meu filho está no ano de aprendizagem, então foi muito difícil essa parte e eu comecei a não dar conta das lições, porque eram muitas lições, fora as atividades de casa, e tem a outra pequena também que exige um pouco mais de atenção de mim. Quem também sentiu dificuldades em ensinar os filhos durante as aulas remotas foi a técnica de enfermagem do Hospital da Unicamp, Maria Lúcia Coelho. Ela conta como foi adaptar a rotina durante o começo da pandemia, que chegou junto ao nascimento da filha caçula. Ela ficava quase 24 horas por dia no meu colo, mamando, e dependia muito de mim. Tanto que, assim, às vezes eu precisava dar mais atenção para outra menina, negócio de escola, porque daí começou a aula online, que isso foi um inferno. Então, tipo assim, não é meu perfil ensinar. Aí, às vezes, eu deixava pro meu marido, aí ele chegava de noite, tinha que fazer comida, tinha que arrumar a casa, entendeu? E ainda tinha que ajudar a outra menina a fazer a lição de casa, porque eu não dava conta. Depois de tudo isso, eu chorava o dia inteiro. Eu ficava estressada, eu mandava mensagem o dia inteiro pra ele e falava, não vou aguentar. Tentar equilibrar todos os afazeres não é tarefa fácil. É como se cada um desses pinos fosse uma responsabilidade. Casa, trabalho, filhos. O desafio é grande e elas precisam encontrar motivação para recomeçar dia após dia. Além da sobrecarga que já sentia por causa dos afazeres domésticos, com o fim da licença maternidade, Maria Lúcia precisou reaprender a lidar com a carga psicológica de se trabalhar na UTI pediátrica de um hospital. Eu vejo crianças do tamanho das minhas filhas, mães que lutam pela vida dos seus filhos. E aquelas crianças que mais dói é aquela criança que não tem nada e acontece uma fatalidade, vai pra lá e morre. Então, assim, que quando seu filho tá doente, tem umas crianças crônicas. É triste, claro, pra uma mãe sempre vai ter triste, mas você vê que é uma criança que já nasceu com problema, a mãe lutou. Tem criança que, tipo assim, tá lá há muito tempo, tá sofrendo. Tipo, não sou ninguém pra falar assim, ai, descansou, mas assim, parou aquele sofrimento. Agora, quando é uma criança rígida, que acontece uma fatalidade, então é muito triste. Mesmo recebendo a ajuda da rede de apoio para conseguir enfrentar os desafios do cotidiano que são muitas vezes impostos, essas e tantas outras mulheres enfrentam uma rotina exaustiva para tentar dar conta de tudo. Meu marido trabalha horário comercial, né? E eu trabalho dia sim, dia não. Então, as crianças na semana ficam na escola e no final de semana, os dias que eu vou trabalhar, quem fica é ele. Daí ele fica com as crianças, dá um jeito na casa e ele que cuida a parte do dia mesmo. Eu levanto correndo, saio correndo, sempre atrasada quase, parece. Levanto correndo, saio correndo, chego no serviço correndo, deixo a Maria Rafaela correndo. A professora dela, quando eu vou pegar ela, que eu saio do plantão, sempre atrasada, sempre tem alguma coisa para fazer, eu chego correndo, ela fala assim, essa mãe vive correndo, gente, pelo amor de Deus. A crise causada pela pandemia na vida dessas mulheres está passando, mas elas continuam à frente no trabalho, nas tarefas domésticas e na maternidade. E é pela família que elas dizem ter motivação para tentar executar todos os afazeres diariamente. Minha família é bem maior que a gente tem. Tipo assim, muita gente perdeu família. Teve quem perdeu marido, quem perdeu filho, quem perdeu pai, quem perdeu mãe. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém. E a gente tem que curtir a família, que é o que realmente importa, é o que realmente é necessário para a nossa vida. Se nós estamos bem com saúde, a família está bem com saúde, é o que mais importa.
Culpa, insegurança, saudade e preocupação. Estes são alguns dos sentimentos das mães e profissionais que atuaram e seguem representando a linha de frente contra a Covid-19 dentro dos hospitais. Hoje, elas convivem melhor com o medo de levar a doença para dentro de casa, mas nem sempre foi assim. Angelina é copeira há 9 anos no Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. Pelo medo da infecção, no começo de 2020, ela isolou as filhas na casa de uma parente com a intenção de buscá-las nos dias de folga. O que ela não esperava é que testaria positivo para o novo coronavírus e que passaria datas tão importantes longe das gêmeas. Foram 39 dias sem ter nenhum tipo de contato com elas. Passou o Dia das Mães, aniversário delas, aniversário do pai, e a gente sem se ver e sem ter contato nenhum com elas lá. O pior foi o aniversário delas, né, que foi dia 7 de maio, foi bem 2 dias antes, e assim, eu tava, né, com sintomas, tava muito ruim, e aí, né, ver lá, e a expectativa delas, né, de, poxa, eu tinha comprado um monte de coisa, assim, para fazer a festinha delas, e elas queriam, e aí eu não tava lá. Angelina ainda sente um nó na garganta ao falar de como o emocional das meninas ficou abalado sem o afeto no dia a dia. Eu vejo que até hoje elas têm, sabe, emocionalmente uma carga, né, desse período, né? Elas fizeram um acompanhamento psicológico depois, a gente sempre que pode, elas voltam, né, na psicóloga, porque a carga emocional que ficou desse período de isolamento, sem ir para lugar nenhum, sem ter contato comigo, com o pai. E assim, a incerteza, elas são crianças, elas não sabiam, né? Será que eu vou ver meu pai e minha mãe de novo? Não sei o que passa na cabeça. Quem também redobrou a atenção para os riscos de contaminação foi a Adriana. A intensivista pediátrica do Hospital Vera Cruz, em Campinas, conta que foi preciso inventar uma brincadeira com os filhos ao chegar em casa para que eles não viessem correndo pro abraço. O que a gente fazia era entrar pela lavanderia, a gente já não entrava mais pela entrada principal da casa, tirava o sapato e já subia direto pro banho. Para chegar, a gente não deixava as crianças chegarem perto, a gente brincava que a gente estava sujo de cocô para eles não chegarem perto. Então eles vinham abraçar e tudo mais, a gente falava, não chega que a gente está sujo de cocô, e ia tomar banho. Além de ter que suportar o contato restrito, a médica sofreu ao ver o filho mais velho sentir falta dos abraços e beijos que costumava dar em pessoas amadas. O Fê, ele é muito de contato, ele sempre foi de abraçar, beijar, e eu falo que a pandemia pegou ele muito por causa disso, porque ele não pode mais abraçar e ficar beijando as pessoas, e ele sente falta disso. E não era só a Adriana que tinha esse cuidado de deixar as roupas e os sapatos do lado de fora da casa para não correr o risco de contaminar os filhos. Outras pessoas também seguiam esse ritual que agora, depois de novos estudos sobre a doença, não é necessário. É o que explica a infectologista Raquel Stuck. Você não tem um risco aí de transmissão pelo contato de roupa, nem nada. A sua mão tem que estar sempre bem higienizada, né? Não tem necessidade de colocar tudo para lavar, de colocar sapato para lavar, e essas coisas todas que as pessoas fizeram ao longo da pandemia, eventualmente, e algumas ainda fazem. Hoje, por mais que proteger a família ainda seja o principal objetivo dessas mulheres, a angústia do passado ficou de lado. Agora, elas se sentem mais confiantes após a vacinação e anseiam para que os dias voltem a ser como antes. Ainda com muitas incertezas do que vai ser ainda o Covid daqui para frente. Eu acredito que não vai sumir, que vai ser algo que a gente vai ter que lidar. Acredito que vacinação a gente vai ter que tomar todo ano, que nem é da gripe. Mas eu acho que tá mais tranquilo. Foi difícil, foi. Mas de alguma maneira a gente conseguiu passar, né? A gente passou, a gente aprendeu. E eu prefiro não olhar para trás, né? Eu prefiro agora só olhar para frente.
Com a chegada da vacina contra a Covid-19, os governos estaduais começaram o processo de reabertura dos estabelecimentos comerciais e da retomada das aulas presenciais. Para aqueles que trabalham na área da saúde, a vacinação significou a diminuição dos casos e a melhoria na lotação dos leitos hospitalares. Para a enfermeira Estela Mares, que atua dentro da creche da Unicamp, a retomada significou também a volta para o trabalho presencial. Do começo, ela conta que a adaptação ao home office não foi fácil, principalmente com 2 filhos em casa. Eu confesso que eu senti bastante, né? Eu gosto de ter rotina, eu percebi que eu gosto de sair, de trabalhar, de ter um lugar fora de casa. Teve um dia que eu estava em reunião às 7 da manhã e depois às 10 da noite, e aí os tempos ficam muito confusos, né? E para todo mundo, né? Não é só eu que sofria isso, as crianças também, né? E uma sensação de também não estar atuando, né? Um vazio, uma lacuna que ficava ali, de saber que eu podia estar contribuindo mais. Além de não poder contar com a ajuda do marido, que é profissional da saúde e precisou trabalhar presencialmente, a enfermeira também não pôde contar com a ajuda dos familiares, que são todos de Minas Gerais. Assim como Estela, muitas mulheres ficaram sem rede de apoio durante a pandemia e outras nunca puderam contar com a ajuda. As mulheres que têm crianças pequenas e que não têm com quem dividir, porque o Estado não fornece para elas em número adequado vagas nas creches e pré-escolas, né, precisam contar apenas com a sua rede familiar, que é sempre muito precária também. Além de precisar se acostumar com o trabalho online, Estela também viu a necessidade de se moldar ao novo cotidiano dos filhos, que também estavam isolados em casa. O tempo de trabalho, ele não era mais delimitado. Eu não ia às 8h30 e encerrava minhas atividades às 17h30. Ele era full time, entendeu? Então eu tinha o tempo todo e-mail ou reunião, e aí as crianças com fome, eu no meio da reunião, e administrar toda assim a rotina deles, a limpeza da casa, e acaba que a gente ficou muito mais tensa em relação a essa questão da higienização dos espaços, das vestimentas, dos brinquedos, tudo. O avanço da vacinação e o retorno crescente das atividades presenciais trouxeram mais confiança e esperança a essas profissionais. Mesmo assim, a readaptação da rotina tem se tornado mais um desafio a ser enfrentado por elas. Eu sempre fiquei nessa expectativa de preparar para o retorno, né? E aí quando foi nomeado que a gente ia voltar e datado, eu impactei muito, assim, foi muito difícil. Porque é isso, eu falei, agora eu já estou preparada, eu já me habituei, já me organizei, como que eu volto agora? Né? E o que eu vou fazer com os meus filhos? Como que eu vou me organizar, né? Eu nem fico tanto tempo de máscara, eu não fico tanto tempo fora de casa, eu nem saio. Então, para mim, foi muito impactante. E quando eu voltei, embora eu falei que eu estivesse preparando o tempo todo, eu senti muito. Foi muito difícil, foi uma readaptação mesmo. Além da sobrecarga física, também existe a sobrecarga mental, causada pela quantidade de responsabilidades que são impostas às mulheres. Eu falo com meu marido que os dois trabalham fora. E as atividades domésticas são exclusivas da mulher, então a gente trabalha muito com esse olhar, né? A gente discute muito essa questão de gênero. Então, no dia a dia, a gente, tanto os afazeres de alimentação, fazer o almoço, limpar a casa, acompanhar as crianças nas atividades, tudo é dividido, tá? Confesso que a mulher, ela fica muito com o trabalho mental, porque às vezes você delega, e aí, muitas vezes, mas quem organizou para fazer o almoço, comprou os mantimentos, pensou tudo ali, a estrutura, foi a mulher antes. Então tem um desgaste mental para as coisas acontecerem. Mas não foi a pandemia da Covid-19 que aumentou a carga de trabalho dentro e fora de casa para as mulheres. Elas já enfrentavam as múltiplas jornadas muito antes do aparecimento do primeiro caso de Covid-19 no mundo, que só acentuou o problema. As mulheres estiveram no fronte dentro dos hospitais e continuam no fronte de suas famílias e de seus empregos, e a sobrecarga continua sendo maior para elas. A pandemia não
inventou o problema da dupla jornada feminina. Esse problema existe desde que existe o patriarcado e o capitalismo, né? Nós sempre trabalhamos mais do que os homens, porque nós sempre fomos incumbidas, quase que exclusivamente, por conta dessa matriz hegemônica de gênero, pelos trabalhos reprodutivos, aqueles que são necessários para a reprodução social. Devagarzinho a gente está, né, voltando à rotina. Ainda não totalmente, a gente não voltou totalmente, mas devagarzinho já melhorou bastante. Eu começo às 5h20 da manhã e paro tipo 9 horas da noite, exausta, né? E quando eu paro 9 horas, às vezes como eu tô estudando, ainda fico às vezes até 11 horas, meia-noite, tentando fazer alguma coisa, criando essas coisas para depois deitar e no outro dia começa tudo de novo.